A medicina esportiva, também conhecida como medicina do exercício e do esporte, é uma especialidade médica dedicada à promoção da saúde por meio da atividade física. Muito além do acompanhamento de atletas profissionais, ela atende pessoas de todas as idades, desde crianças e adolescentes até adultos e idosos praticantes ou não de esportes. O médico especialista nessa área atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões relacionadas ao exercício físico, além de orientar prática segura de atividades esportivas. Também, este médico participa da avaliação antes do início de programas de treinamento, acompanha a recuperação de lesões e auxilia na definição do momento adequado para o retorno às atividades. A medicina esportiva, então, tem um papel fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão arterial, osteoporose, depressão e diversas outras condições que afetam a qualidade de vida da população. Atualmente sabe-se que a prática esportiva tem uma importância fundamental e os exercícios físicos são uma das medidas mais eficazes para propiciar a longevidade, preservar a independência funcional e melhorar a saúde física e mental de todos. O especialista, então, trabalha em conjunto com uma equipe formada principalmente por nutricionistas, educadores físicos, psicólogos e outros profissionais de saúde, que formam, então, esta equipe voltada para o bem-estar e desempenho individual. Sua atuação também é essencial para os eventos esportivos, que deve estar preparado este médico, então, para atender emergências médicas, traumas e, principalmente, problemas que possam ocorrer, como cardíacos e até situações relacionadas ao calor excessivo e à desidratação. Em uma sociedade cada vez mais sedentária, então, a medicina esportiva está assumindo uma importância crescente ao incentivar hábitos saudáveis, orientar a prática de exercícios de forma segura e individualizada. O exercício físico, então, deixou de ser apenas uma ferramenta para melhorar o desempenho esportivo, e ela, então, passou a ser considerada um verdadeiro medicamento para a prevenção e tratamento de inúmeras doenças. Movimentar-se, então, é investir em saúde, qualidade de vida e longevidade, independentemente da idade. Sempre existirá uma atividade física adequada para cada pessoa. Este é o tema do programa de hoje, de Medicina e Ciência, que terá a participação do Dr. Wilson Rejali, que discutirá aspectos da atividade física e de como ela pode transformar a saúde das pessoas e causar um bem-estar ao longo de toda a vida. O programa de Medicina e Ciência, na data de hoje, tem a grata satisfação de receber o Dr. Wilson Rejali, ortopedista e especializado na área de medicina esportiva. Dr. Wilson, por favor, seja bem-vindo. A primeira questão, Dr. Wilson, conte a sua atividade, a sua trajetória e conte quem é você. Eu agradeço o seu convite, professor. Eu sou formado há 30 anos já e, a princípio, eu formei em Botucatu, na Unesp, fiz residência de ortopedia na USP de Ribeirão
me subespecializei em cirurgia de joelho e a vida me levou para o esporte, né? Chegando em São José do Rio Preto. Me especializei também em medicina do esporte. Comecei a atuar nessa parte de medicina do esporte em clubes de futebol. No Rio Preto, eu fui vice-campeão da Série A2, nós subimos em 2007 para o Campeonato Paulista da Série A1. Tive o prazer de já começar com esse padrão, né, que me fez me sentir muito bem e trabalhar nisso. Fui para o Mirassol, fiquei 18 anos lá. Tenho muita experiência nessa área. Hoje estou num projeto como diretor médico do Rio Pretano, é um time novo aqui de São José do Rio Preto. Durante todo esse período procurei me especializar muito em várias áreas. Fiz mestrado na nossa grande faculdade aqui, a FAMERP, tive o prazer de fazer mestrado. Foi muito enriquecedor, me ajuda a falar, me ajuda a me expressar melhor para os meus clientes. Tudo é muito importante na nossa construção. Conte alguma coisa sobre o seu mestrado. Eu acho que é muito importante os nossos telespectadores saberem o trabalho que foi realizado na FAMERP. Bom, lá todo mundo acha que quer fazer um trabalho, né? Fazer mestrado é aprender. Eu tinha a intenção de ser professor, então aprendi desde como me portar, falar, escrever, produzir um trabalho científico, que é uma das partes do mestrado, e que eu fiz na área de joelho, com orientação do professor Dr. Alceu Schweire, né? Grande professor da faculdade e diretor do departamento. Alceu Schweire, professor, né, e diretor, e fez a ortopedia crescer muito lá, no hospital de base também. E com isto eu fui entendendo o que era ser mestrado. Muitas vezes a gente entra e acha que é produzir um trabalho. Na verdade não, na verdade é para você aprender a ser professor. Sim. Transmitir na área médica, né? Então nós médicos temos que aprender a falar, temos que aprender a didática, temos que aprender a orientar uma pessoa. Na área é totalmente fora do que a gente imagina como médico. Eu, um médico cirurgião. Sim. Então a gente tem uma visão meio que distorcida. Então eu tive aula de didática com um professor de português, que era a esposa do falecido Dr. Braille. Sim. Fantástico. E ela, me lembro disso, ela falava assim: olha, com toda a tecnologia que vai surgir, aprenda, você tem que saber o que você vai falar, porque se acabar a luz, você vai ter que continuar dando sua aula. Então a gente aprendeu desde ser professor, mexer com o computador, fazer trabalho, estatística. Então isso é fazer um mestrado. E ao mesmo tempo eu desenvolvi uma pesquisa com orientação do professor Alceu Schweire sobre o joelho? Sobre o joelho, né, com viscosuplementação com ácido hialurônico, que estava começando na prática médica. E nós procuramos saber se serviria ou não nos pós-operatórios de artroscopia. Foi publicado em periódicos, né, em revistas nacionais e internacionais. E eu pensei talvez em fazer doutorado, mas como eu não estava na vida acadêmica, eu procurei me especializar mais nas áreas que eu estaria, né, que é o próximo passo, o doutorado, a livre docência. Para quem não está nos escutando, né, professor titular, o senhor sabe muito bem disso. E que eu vi lá em Ribeirão até um concurso de professor titular, foi uma coisa que eu nunca esqueço, né? 3 mestres com currículos absurdos, né? E muito legal, foi muito bom lá na USP. E aí isso tudo que a gente aprende, eu acho que leva para o legado, mesmo atendendo uma pessoa no meu consultório hoje. Então, falo melhor. Sim, claro. Né? Consigo me conectar melhor com os pacientes, aprendendo aquele pouquinho da professora lá que me ensinou. E isso ajuda a gente visualizar uma amplitude muito grande do mundo, que não é só a medicina que a gente vivencia ali dentro do hospital, né? Existem outras coisas que a gente precisa trabalhar. E isso foi muito interessante, foi muito bom saber que as revistas acharam interessante o nosso trabalho. Eu procurei trabalhar o máximo possível, que se sim, sim, se não, não.
Claro. Porque dali partem os trabalhos, né, de outras pessoas vendo a nossa experiência para que a gente possa ajudar realmente o mais importante, que é o ser humano, né? Acho que a medicina não pode se distanciar nunca disso. Muito bom esse aspecto. O Dr. Wilson está contando uma situação que o mestrado é uma fase especial em que um profissional que já seja especialista ou conhecedor de uma área se prepara no sentido de se tornar possível docente. Na realidade, já foi conversado em programas anteriores, o Dr. Luiz Carlos Matos já teve um programa de graduação com o Dr. Geraldo aqui, quem foi discutido a importância disto para formar o profissional, para formar novos docentes. Muito bom, Dr. Wilson. Então, gostaria que definisse, já que você fez um trabalho de ortopedia, na área de joelhos, especificamente num aspecto novo ou inédito de introdução de ácido hialurônico, no sentido da articulação de melhora dela. Medicina esportiva, dá para definir para a gente o que é medicina esportiva? Medicina esportiva é uma especialidade da medicina, como todas as outras, em que foca como um todo na saúde do atleta, de qualquer área, seja do futebol, vôlei, tênis, qualquer esporte que a gente realize, porque eles têm um potencial diferente, né? Um gasto do corpo deles diferente, seja coração, né, pulmão, sistema ósseo muscular. A gente, como ortopedista, eu sempre visualizava isso e aprendi que a gente faz um exame pré-participacional. Isso já é muito interessante falar para quem está nos ouvindo. Não vai praticar esporte sem passar num colega cardiologista. Sim, claro. Às vezes você tem uma arritmia e ela não te traz sintomas. A hora que você usa um potencial maior de gasto energético do seu corpo, você pode ter uma arritmia, pode ter um infarto. Isso quer dizer que a medicina esportiva não é só o ortopedista? Absolutamente, não é. É alto rendimento, como coloquei para você, professor, hoje eu estou me subespecializando numa área que até depleção de minerais são importantes, né? A gente só vê o pessoal lá na maratona tomando a água, não adianta nada você dar água, porque o que está sendo depletado, o senhor sabe muito melhor do que eu. Não, absolutamente. Que a parte mineral é muito importante, a parte celular é muito importante. Eu faço medicina regenerativa, que o senhor é um ícone, né? Acompanhei o seu trabalho e comecei a fazer a época no Banco de Sangue da Beneficência, tá? Então, assim, a medicina esportiva, ela tem o efeito preventivo hoje muito mais importante que o efeito curativo, mas ela versa sobre as duas áreas. Então, a gente tem que fazer uma avaliação pré-participacional. Hoje, trabalhei no Mirassol há 18 anos. Quando chegava um jogador de alto salário, a primeira coisa era ver a parte cardiológica, era observar se tinha lesões que ou incapacitasse a trabalhar, porque era um prejuízo para o próprio clube. E também, a gente nunca pode esquecer que lá tem um ser humano, independente dele ser um atleta de alta performance. Então hoje, por exemplo, nessa pós-graduação, para minha surpresa, um campeão mundial de ultramaratona, ultramaratonista, ele é de Santa Catarina, e por incrível que pareça, ele ganhou a última competição com 72 horas de jejum em cetose, quer dizer, com corpos cetônicos, né? E aí eu fui lembrar lá do tempo da bioquímica, né? A gente vê o ciclo de Krebs, as coisas que a gente tem que ver, o funcionamento. Então estou reaprendendo fisiologia e metabolismo, porque obviamente quando parti para ortopedia, fiquei mais focado nas lesões musculoesqueléticas e na minha cabeça, quando fui para a medicina esportiva, comecei a perceber por que os jogadores não desempenham no segundo tempo a mesma coisa. Porque eles têm depleção de minerais, a gente faz a suplementação geralmente no intervalo, as suplementações com glicose, que rapidamente melhora o nível energético dos jogadores. A gente usava muita água de coco também, que tem muito mineral, ou outros produtos, né, que no meu caso a gente citar, que tem a questão até mercadológica, porque existe uma perda natural como um carro, né? Se ele anda muito, muito rápido, ele vai ter que ter uma recarga de gasolina dali a pouco. Sim. Ou
hoje de energia elétrica, né? Então, assim, a medicina esportiva, ela abrange muita coisa, tanto é que tem novos profissionais que fazem mais fisiologia, tem profissionais para a área de prevenção, tem um cardiologista esportivo, então ela versa tudo, desde prevenção até situações que a gente procure melhorar o rendimento e infelizmente, às vezes terapêutico. Então, no aspecto de medicina esportiva, nós temos muito a discutir. Programas anteriores já mostraram, inclusive, atletas com algumas doenças crônicas e que têm alta performance. O programa de hoje de medicina esportiva vai continuar. Fiquem aí, esperem, já já retornamos. A revista British Medical Journal, de 22 de junho, publicou um artigo sobre a Midjourney, empresa americana conhecida por gerar imagens com inteligência artificial. A empresa construiu um equipamento de ultrassom de tomografia computadorizada de corpo inteiro. No equipamento, você entra em uma plataforma e desce em uma piscina rasa de água, passando por um anel de sensores que realiza imagens do seu corpo inteiro em 60 segundos. O equipamento é o primeiro a utilizar som e água em vez de usar radiação ou campos magnéticos. O dirigente principal da empresa diz que a qualidade das imagens rivaliza com os das ressonâncias magnéticas, que atualmente são utilizadas largamente para o diagnóstico médico. O novo equipamento dará resultados precisos e em um tempo muito mais rápido do que o da ressonância. Neste, você entra em um túnel e fica em longos períodos ouvindo sons que escaneiam partes específicas do seu corpo ou do local que você quer avaliar. O equipamento da Midjourney será colocado dentro de um spa, que estará aberto em São Francisco, nos Estados Unidos, no final de 2027, junto a saunas e piscinas frias. Existe a perspectiva, segundo a empresa, de sua difusão para outras cidades americanas. E o objetivo de longo prazo da empresa é o de construir aproximadamente 50.000 unidades para todo o mundo e fazer mais de 1 bilhão de imagens, ou seja, exames, por mês. Os medicamentos agonistas de GLP-1 hoje são largamente conhecidos em todo o mundo. E dentre eles nós podemos citar a semaglutida, ou seja, o Ozempic. Esses medicamentos não param de apresentar novas informações. O medicamento hoje largamente utilizado para o tratamento de diabetes, que foi também após estendido para o tratamento da obesidade, tem demonstrado melhoras do ponto de vista cardiológico e proteção do ponto de vista renal. E agora também demonstrou que pode melhorar manifestações clínicas dos pacientes que tenham câncer de mama. No slide ao lado, mostramos os dados novos sobre o medicamento que está extremamente disseminado atualmente em toda a sociedade. O uso de suplementos vitamínicos, dentre eles o cálcio, tem sido largamente utilizado para a prevenção de fraturas, osteoporoses e de problemas osteoarticulares em idosos. No entanto, estudos mais recentes que revisaram de uma forma sistemática mais de 69 estudos, no qual foram observados
aproximadamente 150 mil pacientes, o uso desses suplementos vitamínicos e do cálcio não demonstraram evidências científicas de benefício na redução de fraturas e de problemas ósseos nesses pacientes. Um artigo sobre o fechamento de fístulas retovaginais em pacientes com doença de Crohn, que foi publicado na revista International Medical Case Report Journal, após um mês de sua veiculação, tem tido grande procura em todo o mundo. E no prazo aproximado de 3 semanas, houve muito maior número de acessos. Ao lado, apresentamos o facsímile do artigo e os dados do acesso intenso pelo mesmo em todo o mundo. Este foi um caso de um paciente com doença de Crohn, que após 5 anos com fístula retovaginal do sexo feminino, não apresenta atualmente mais sequela do seu problema. Esse artigo, no qual o tratamento foi o transplante de células-tronco hematopoéticas, foi apresentado e escrito pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Olá, sou o professor Dr. Gustavo Quadros. Queria vir aqui compartilhar com você uma publicação do nosso grupo. Foi realizado agora um relato de caso da International Medical Case Reports. É uma paciente, uma revista indexada no PubMed internacional. Esse foi o relato de uma paciente de 31 anos de idade, que já há 12 anos sofria com a doença de Crohn. Já havia feito diversos tipos de tratamento imunobiológicos e todos os tipos de droga à época disponíveis. No entanto, continuava com a progressão da doença, desenvolvendo então uma fístula, que é uma condição de alta periculosidade, muito preocupante. Essa paciente tinha então como indicação uma cirurgia altamente agressiva, uma grande cirurgia, e iria ficar então com uma colostomia definitiva. A paciente então se recusou a esse tratamento devido à invasividade, então nós oferecemos para ela um tratamento que é o transplante autólogo de células hematopoéticas. E para nossa não surpresa, porque nós já acompanhamos há diversos anos inúmeros pacientes transplantados para a doença de Crohn com alto índice de sucesso, e após o transplante, já está com 4 anos de acompanhamento, houve uma remissão da doença do ponto de vista clínico e também com fechamento da fístula. Ou seja, isso mostra que mesmo para casos refratários e de difícil tratamento, quando há uma alta tecnologia envolvida e uma equipe altamente especializada, é possível sim trazer opções para tratamentos e para resolução e controle da doença. Deixo aqui embaixo o link do artigo para quem tiver interesse e logo mais compartilharemos novas publicações. O programa de Medicina e Ciência hoje tem a grata satisfação de ter o Dr. Wilson Rejaile, ortopedista, e que atua na área de medicina esportiva. Algumas dúvidas existem. Todos pensam que o médico do esporte só fica num time de basquete, de futebol. Doutor, o que faz a medicina esportiva para toda a comunidade, para toda a sociedade? Explica isso para a gente. Na verdade, ela trabalha com muito mais prevenção do que só estar lá no campo, que é um prazer também, Quem gosta de esporte quer estar lá, e para mim foi muito gostoso a época. E a gente sabe que a medicina esportiva, ela previne doenças, ela trabalha em qualidade de saúde. Então, por isso que, depois de muitos anos, se desenvolveu na medicina essa especialidade, como o senhor bem sabe. E, na verdade, hoje se trabalha muito mais com prevenções de lesões do que realmente com efeito curativo. E é lógico que vai ter o médico como eu, que sou especialista de joelho, que vou operar um joelho, porque hoje, como estávamos conversando antes de voltar ao bloco, tem as lesões em crianças, esqueleto imaturo. Eu tenho visto muitas crianças com lesões de ligamento na minha área mais específica de cirurgia de joelho, e hoje já estão surgindo trabalhos que isso tem muito a ver com overuse, não? Então as crianças hoje querem ser um jogador de futebol ou um jogador de vôlei, e às vezes a gente tem que segurar os pais porque eles treinam 7 dias por semana, tem dias que eles jogam 2 vezes.
Então, às vezes eles chegam com tendinites de joelho, com dores no quadril, e a função minha lá é realmente prevenir aos pais que aquele esqueleto é imaturo, e que isso pode levar a lesões muito precoces. Então, isto é muito mais importante do que o ser o médico do campo num jogo contra o Corinthians, que parceiro de vários, do Palmeiras, né? Isso é um prazer. Mas o maior prazer é a gente poder trabalhar com as crianças, com pessoas que querem emagrecer de uma maneira saudável, e não com toda essa química que a gente tem visto. Que querem fazer o esporte. Que querem fazer um esporte. Então, fazer avaliações antes, né? A pessoa que está muito acima do peso, fazer avaliações, ver que parte pode ir, eu crio impacto, eu tiro impacto, eu faço hoje, com toda a gama de aparelhos que existe, a pessoa pode fazer um exercício aeróbico, por exemplo, sem fazer danos às articulações, pelo menos quando ele está muito elevado acima de peso, né? Então a medicina esportiva segue todos esses caminhos. A gente vê a parte cardiológica, a gente vê a parte osteomuscular, a gente vê a parte pulmonar, traumas, quer dizer, é vasta, né? Quer dizer que uma avaliação clínica global, a medicina esportiva não é só a lesão. Não, além da prevenção, você tem que ter um planejamento global para que você tenha os resultados e previna problemas. Sim, sim. A gente tem que prevenir prevenindo. Deficiências nutricionais, entra a parte de nutrologia, deficiências de parte mineral. Tudo isto vai fazer com que tenhamos menos lesões e também, né, que aquele atleta, seja ele amador ou profissional, tenha um desempenho maior naquele esporte que ele se dedica. Então, numa academia é importante ter um médico esportivo? Sim, deveria ter, né? Hoje ainda é muito procurado dentro dos consultórios, mas as academias deveriam ter um profissional lá para orientar, tanto lesão como prevenção. Então, é uma área extremamente abrangente, tanto é que hoje já virou programa de residência, né? Quando eu comecei era mais uma especialização. Sim. Hoje já você faz residência médica de 4 anos, para que você tenha todo o conhecimento, e eles têm um conhecimento mais global. A gente, historicamente, como era traumatologista, estava em campo, tem o viés mais para traumatologia, mas sim, hoje um profissional médico que sai, ele vai saber nutrição, ele vai saber cardiologia, ele vai saber ginecologia, estava esquecendo, para as mulheres, né? Claro. Porque tem as mulheres que não menstruam pelo excesso de atividade esportiva, então eles aprendem ginecologia, tudo, então a gente filtra muito hoje. E algumas vezes você depende de um profissional mais especializado na área X, Y, Z, na medicina celular, que é a vossa área. Quer dizer, então existe todo um trabalho que pode ser feito preventivo e algumas vezes, né, como eu tenho citado mais preventivo do que curativo, porque a ideia do profissional médico em qualquer especialidade, se a gente trabalha a prevenção, a gente evita doenças, que é o melhor. É ver a parte curativa, que às vezes não é tão boa quanto se a gente prevenisse antes de chegar na doença. Esse é um aspecto importante que foi colocado pelo Dr. Wilson. Hoje a medicina esportiva é considerada uma especialidade. O Conselho Federal de Medicina prevê uma formação de no mínimo 3 anos desses profissionais. É claro que isso aconteceu agora no futuro. Hoje existem situações de formação específica para isso, mostrando que isso é muito importante. O médico esportivo não é só um ortopedista, ele é um médico geral, que ele está prevenindo vários aspectos em relação à saúde da pessoa. Bem, um ponto foi colocado na sua experiência com o Mirassol, que hoje em dia está famoso em todo o mundo. Então o Mirassol, conta essa história um pouco, como foi o planejamento do Mirassol, inclusive para ter os resultados que ele teve. Professor, trabalho bem feito, né? Trabalho bem feito em todas as áreas, né? No começo de uma maneira mais humilde, recursos financeiros mais escassos, né? Então, trabalhei na parte hoje o departamento médico do Mirassol é de excelência, não deve aos outros times maiores. Tem muito equipamento? Tem muito equipamento, tem os profissionais de cada área que nos auxiliam no conhecimento,
Quantas pessoas trabalham nesse departamento? Hoje, provavelmente, eu saí de lá há 1 ano, uns 10 profissionais. 10 profissionais? Deve. E Tem de mais que que área tem. são esses profissionais? Tem o médico, tem fisiologista, tem os fisioterapeutas. A gente considera hoje na medicina, eu considero, e na coletividade médica me considero, o educador físico parte do departamento médico. Porque quando a gente não quer, mas tem uma lesão muscular, então a gente começa a tratar com as várias partes, né? A terapia celular eu fiz muitas, fantástico para músculo, resultado rápido, né? Tive uma experiência que em 4 dias a gente voltou um jogador para jogar, uma lesão de panturrilha, com plasma rico em plaqueta. Na época a gente podia fazer, né? Como médico. Foi PRP? PRP. Muito bom. E não era com uma tecnologia assim absurda, né? Que hoje melhorou muito, né? De 15 anos atrás para agora, vou chover no molhado pela sua presença, mas é um absurdo que se desenvolveu de tecnologia. E foi só com o PRP, porque na minha visão como médico ortopedista, fiz curso de medicina regenerativa, o PRP não é para tudo, como se coloca. Sim, claro. Toda vez que você tiver um continente para caber aquele conteúdo, ele vai servir. Então, o músculo tem o perimísio. O perimísio segura a plaqueta lá, é uma atividade barata. Sim. E que recupera o jogador absurdamente rápido. Eu tive um caso lá no Mirassol, que era um menino jovem, fizemos até uma colheita da ajuda do banco de sangue, no qual o senhor trabalhava junto na Beneficência, à época orientava o professor Cavalcante, né? E era 50% de uma lesão de um tendão patelar. Isto é uma lesão cirúrgica, do ponto de vista, naquela época era uma lesão cirúrgica, e não foi. Tudo bem, ele levou 3 meses para voltar, mas a gente fez uma aplicação guiada por ultrassom, numa lesão, porque tem o peritendão que segura, então não precisa ser um BIMEC, não precisa ser um BMA, né? Aspirado de medula óssea, desculpe os telespectadores, né? É só uma retirada de sangue, um preparo, e com isso, guiado por ultrassom, a gente locupletou a lesão. Sim. E só fizemos o potencial do corpo daquele menino, de 15 anos à época, cicatrizar aquela lesão gravíssima que era caso de cirurgia. Ele tinha vindo do Vitória, né? Dispensaram ele de lá. Chegou, a gente viu, o Mirassol acolheu, e a gente fez esse tratamento. E com 3 meses ele voltou num jogo da Copa Paulista, né, um campeonato, e até fez um gol, veio, me abraçou. Então essas coisas são gostosas pra gente, quer dizer, a gente investiu numa criança. Sim. E ele conseguiu voltar. E voltando àquilo que você me perguntou, por que o Mirassol chegou onde chegou? Muita organização, errou, acertou, mas sempre um direcionamento para crescimento, um direcionamento sério, sem nenhum tipo de coisas que é melhor a gente não falar, não é o tema, né, que acontece aqui, né, em Rio Preto. Aconteceu. Problemas existem, sucesso existe, e então sem lá tinha uma pessoa, né, tem o presidente e o gerente de futebol, né, ele não gosta de ser chamado, mas é a mola motriz, junto com o Dr. Edson, né, o Juninho Antunes e tal, e eles criaram um caminho. Fomos nos mantendo, teve percalço, caiu para a 2ª divisão em 2013, voltou em 2016. E com um trabalho bem feito em base, né, foi um trabalho aqui, outro ali, vai fazendo, tendo nome de bom pagador, tendo nome tudo aquilo que você disse, problemas existem. De repente surgiu um jogador que hoje está no Flamengo e que deu uma verba para o clube para fazer um CT maravilhoso, que todo mundo sabe que existe. E a partir daí a tendência, quando tudo está mais organizado, vai melhorando. Bom, então na realidade o que está sendo colocado, especificamente, que quando você tem um problema, digamos, uma equipe, seja lá qual o esporte, qual seja, você tem que ter um planejamento adequado para esses profissionais. E esse planejamento tem que ser um planejamento global. Não é simplesmente ortopédico. Bem, vamos continuar o nosso programa, dar uma outra parada. Já já nós voltamos porque temos muito a discutir
para saber se o Neymar vai voltar a jogar ou não. Olá, nós vamos abordar agora um tema também que é muito interessante a respeito do Estatuto do Paciente e a inovação tecnológica na saúde. Na medida em que a tecnologia vai avançando na área médica, mais explorações são concentradas no corpo humano e, consequentemente, os resultados vão desde a administração de doença incurável até a estabilização da saúde com uma qualidade melhor de vida. E tal avanço se faz com instrumentos e aparelhos criados para tal finalidade, e eles vão se incorporando à prática médica, e a cada nova remessa da tecnologia vão trazendo e vão agregando também os aperfeiçoamentos necessários, de tal forma que os últimos serão mais atualizados do que os anteriores. Então, parece que, e aí sem qualquer exagero, que o ator principal e provedor passa a fazer parte de um sistema em que, de um lado, nós temos o paciente e, do outro lado, temos o Estado. E a evolução é tão gigantesca e até mesmo desproporcional com a realidade do próprio mundo que, de um ano para o outro, as transformações são significativas e muitas vezes não deixam de causar até preocupações no campo da ética e também no campo da bioética, pois muitas delas impulsionam conquistas nem sempre recomendadas eticamente. E também não só, há necessidade de se expandir as inovações tecnológicas na formação de informações e orientações para o paciente, por exemplo, a respeito da vigilância sanitária, a respeito do monitoramento digital, da gestão hospitalar e demais informes com aderência na área de atendimento ao paciente, assim como os repasses financeiros para o SUS. E aqui é só uma abordagem muito rápida, que a Secretaria do Estado de Saúde do Estado de São Paulo inaugurou um serviço pioneiro no país que atende não só o paciente que busca um serviço de qualidade, como também atende os gestores públicos para que possam balizar suas ações e diretrizes técnicas e pertinentes também no âmbito da política pública de saúde pertinente. É justamente nesta perspectiva que o núcleo de informações estratégicas em saúde, chamado também de NIES, né? Ele representa um marco relevante na situação atual, porque ele vem estruturado em um ambiente de inteligência analítica, integração de dados e transparência em saúde. Assim, o NIES, ele amplia a capacidade do Estado de compreender o comportamento da rede assistencial, identificar as possíveis vulnerabilidades, monitorar os indicadores estratégicos e promover respostas mais rápidas, qualificadas e centradas no cidadão.
A contribuição, e aqui já estou terminando também esse bloco, do NIES, para a pauta do Estatuto do Paciente, revela-se inicialmente na promoção do acesso à informação qualificada. Em uma sociedade cada vez mais orientadas por dados, assegurar ao paciente informações claras, tempestivas e confiáveis. Isto passa a ser, na realidade, uma extensão natural do próprio direito à saúde. A disponibilização de painéis estratégicos, indicadores públicos, monitoramentos epidemiológicos e dados assistenciais fortalece não apenas a gestão pública, mas também a cidadania sanitária, permitindo maior transparência sobre filas, serviços, produção hospitalar, cultura assistencial e políticas públicas em execução. Uma revolução pode estar acontecendo na medicina e ela não veio do hospital, não veio das universidades, muito menos da indústria farmacêutica. Ontem, dia 18 de junho, aqui nos Estados Unidos, a empresa Midjourney surpreendeu o Vale do Silício. Eles anunciaram um scanner que promete mapear o corpo inteiro do ser humano em apenas 60 segundos. Você vai entrar numa piscina com uma água morna, ondas de ultrassom vão atravessar o seu corpo por todos os ângulos. 60 segundos depois, você tem um modelo tridimensional 3D completo do seu organismo, sem radiação e sem contraste. A tecnologia recebeu o nome de Ultrasonic CT e a promessa é simplesmente impressionante. Imagens com qualidade de ressonância magnética realizadas 100 vezes mais rápido num custo muito menor. Mas o que mais me chamou a atenção não foi simplesmente o equipamento, que já é um absurdo, foi a visão. Imagina você rastrear sua composição corporal, todos os seus órgãos, seu processo inflamatório, todos os meses, sem dor, sem radiação, em 60 segundos. Porque essa tecnologia parte de uma pergunta extremamente poderosa. E se a medicina diagnóstica começar a deixar de procurar apenas as doenças e passar a acompanhar a saúde em tempo real? Isso muda absolutamente tudo, porque a próxima revolução da medicina talvez não seja mais apenas curar as pessoas, seja impedir com que as pessoas adoeçam. A meta anunciada pela Midjourney Medical é instalar aproximadamente 50 mil scanners ao redor de todo o mundo nos próximos 6 anos e realizar aproximadamente 1 bilhão de exames por mês. A primeira unidade vai ser construída lá em São Francisco, aqui nos Estados Unidos, em 2027. Durante séculos, a medicina foi constituída para encontrar doenças. Talvez a gente esteja entrando na era em que ela seja constituída não só para encontrar doenças, mas para impedir com que as doenças apareçam. E para aqueles mais negacionistas, lembre-se de uma coisa: quase sempre o futuro parece absurdo antes de parecer inevitável. O programa de Medicina e Ciência, no dia de hoje, está discutindo medicina esportiva. Hoje estamos em Copa do Mundo. Todos querem saber como vai evoluir e, principalmente, como está o Neymar? Qual é a sua opinião em relação à lesão que ele teve? Poderia explicar? Os telespectadores todos, com certeza, estão interessados nessa situação. Okay. O Neymar, ele teve uma lesão, vou falar o termo para os telespectadores, na panturrilha. Os dois músculos ali que são chamados gêmeo medial e lateral. Ele teve no gêmeo medial, uma lesão grau 2. É uma lesão que, estimulada por células-tronco, a gente não tem todas as definições se está sendo feito ou não, mas eu creio que a CBF, junto com o Rodrigo, que é nosso colega médico, assumiu esse risco pelo potencial que ele é.
Provavelmente está sendo feito medicina celular, não dá para saber se é o PRP, que é o plasma em plaqueta, que seria suficiente, eu acho que deve ter feito isso. Mas como o Rodrigo tem experiência, provavelmente pode ter feito aspirado de medula óssea, que talvez é um pouco mais rápido, mas eu não vi diferença no meu tempo antes do CFM fazer a normalização, né, a normatização das regras, para nós médicos fazermos com todo o cuidado com os pacientes. O senhor sabe muito bem disso, que, né, o senhor tinha... Então ele tem uma lesão muscular. E o joelho dele como está? Olha, professor, eu acho que o joelho dele deve ter algum problema, assim, alguma instabilidade. Tanto é que ele precisou reoperar novamente, né, a lesão do menisco. Então ele foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. O que é isso, né? Reconstrução. Então se faz um novo ligamento. O ligamento é, para o telespectador entender, como se fosse um elástico, que evita a translação da articulação. Todas as nossas articulações têm esses elásticos, senão a gente seria, eu brinco com os meus pacientes no consultório, que se a gente não tivesse músculo, tendão, ligamento, nós seríamos que nem os ossos ali dos filmes de terror, né? Estaríamos todos soltos sem estabilidade. Então, quando tem uma lesão dessa, o jogador de alto nível e mesmo os não de alto nível amadores, geralmente tem que fazer a cirurgia de reconstrução ligamentar. E, infortunadamente, ele teve uma lesão acessória, foi um trauma grande no momento, todo mundo deve se lembrar do dia que ele se machucou, e houve uma lesão do menisco. O que é o menisco? Explica para os nossos telespectadores. O menisco é uma estrutura que fica dentro do joelho, uma cartilagem de um aspecto diferente, que tem, e isso é o grande problema do que eu vou falar agora, ele tem mais fibras colágenas, porque ele tem uma função de amortecimento, e tem menos vascularização. E, além disso, ele tem um efeito de rampa, então ele serve para o joelho não se deslocar. Então ele tem uma função estabilizadora e uma função maior de amortecimento, as duas se confluindo dele. E o grande problema é que ele teve uma lesão meniscal, e o menisco, por estas funções, anatomicamente falando, eles têm pouco sangue. Então quando a gente fala, opere seu joelho de ligamento, existe uma controvérsia muito grande hoje em dia disso, é porque cada torção que a pessoa vai tendo, ela vai lesando duas estruturas fundamentais da articulação, no caso do joelho, o menisco e a cartilagem. A cartilagem, né, todo mundo sabe, né, é aquela capinha que quando você come um frango ali, você retira ela. Então a cartilagem é acinzentada, ela não tem vascularização. Se não tem sangue, não tem boa cicatrização. Então a gente estabiliza a articulação, a chance de um jogador de alto nível jogar sem fazer uma cirurgia, segundo a literatura, no máximo é 10%. Ele vai ter 90% de chance de torcer este joelho novamente em alguma vez da vida. Não é 90% toda vez que ele entra, mas em algum dia, pode ser no primeiro dia, pode ser depois de 5 anos. Então a gente não pode deixar as pessoas terem lesões acessórias. O joelho é o maior problema do futebolista? É o que mais impacta, mas as maiores lesões dos jogadores de futebol são tendinites e estou falando de futebol, esporte nosso aqui que a gente conversou. Sim. Do Neymar, e lesões musculares. Em segundo, é o tornozelo. As entorses de tornozelo são mais frequentes que as entorses de joelho, mas a que mais impacta realmente acaba sendo o joelho, porque muitas vezes as lesões são incompatíveis com a prática tanto profissional quanto amadora, e as pessoas têm que operar. Mas as lesões maiores são tendinites, lesões musculares, tornozelo e depois joelho. Mas a que mais impacta, que traz maior incapacidade, realmente é o joelho. E voltando à sua pergunta, eu acho que ele reoperou o menisco, deve ter tirado parte, meniscectomia. Eu já operei um jogador famoso, até hoje eu tenho confidencialidade, eu operei do pubis. Então provavelmente ele não pode dizer, mas deve ter sido retirado para ele poder voltar a tempo para jogar a Copa do Mundo, que foi feito em dezembro. Sim. Eu acho que pela relesão do menisco, talvez pode ter acontecido de o ligamento ter tido uma perda da elasticidade principal dele, do tecido, do tendão, que é utilizado. O problema do joelho pode levar a problemas musculares? Sim, porque quando você perde a estabilidade de uma articulação, você compensa pelo mecanismo cerebral, neurocerebral,
jogando peso para outros lados ou para o mesmo lado. Então ele inegavelmente é um craque, não dá para discutir isso. Né? Comentando com você, eu vi ele jogando sub-15, sub-17 aqui no Rio Preto, em 2 bolas ele acabou com o jogo. Sim. Aí vim em 2012 no Mirassol, o Muricy Ramalho, graças a Deus, ele ficou bravo lá na Libertadores, que eles ficaram meio pedindo para disputar o Carnaval, era a época. Sim. É as coisas do futebol, não sei se eu posso falar isso. Né? Pode. Aí ele trouxe o time inteiro, o Ganso, ele, aquele baita time que o Santos tinha, né? Tentando trabalhar para não perder de muito, né? Porque era um time fantástico, tanto é que foi campeão da Libertadores naquela época. Então, o que provavelmente o técnico pensou? Ele é um cara diferenciado. Se ele tiver 70% de condição, ele acaba com o jogo. Então eu creio que para ele estar tendo essas lesões, essas dificuldades, porque ele sempre teve um staff muito grande com ele. Então podemos ter esperança de tê-lo na Copa? Sim, eu creio que sim, porque se ele, eu creio, né? Estou só achando Não, aqui, que ele... aqui tudo é hipótese, mas tudo é verdade. Tudo bem. Eu acho que ele deve ter feito. O Rodrigo é ultra especializado, foi em curso que ele estava, ele é um cara extremamente acessível, muita gente boa. Sou mais velho que ele, né? Mas ele me tratou super bem nos cursos que fizemos lá. Eu fiz um curso no Allianz Parque lá, né? Que teve vários profissionais, o Runco, ele, um monte de gente top, né? De times grandes, vamos dizer assim. E eu acho que ele deve ter lançado um monte de terapia celular, porque isso pode ser feito desde que não tenha o processamento. O professor sabe muito bem disso. Então, ou o PRP ou o BMA ele deve ter feito, provavelmente. Porque uma lesão grau 2, se for levar só no tratamento usual, não daria para ter levado. Porque ele iria jogar ali só para a segunda a terceira fase. Porque leva praticamente uns 45 dias. Porque o problema é, você ter a lesão, então você pedala, você oxigeniza a lesão, isso é feito pelos fisioterapeutas, pelo pessoal que está junto, mas a lesão ela vai cicatrizando, então se diz que o movimento cicatriza a lesão, mas é um gap muito grande, então demora mais. Sim. Então a terapia celular deve ter sido realizada, eles devem ter pesado pela qualidade que ele é, e eu acho que ele joga sim, porque eu tive um caso, como estava comentando com você, que em 5 dias eu fiz a terapia celular, era uma lesão grau 1, bem colocado. Em 5 dias o jogador voltou a jogar e fez uma partida absurda. A comissão técnica entendeu, colocou só para... Né, tem um apronto do futebol, né, na sexta-feira se terna cruzamentos, posicionamentos, tudo, geralmente todo time faz isso, né, para não desgastar o jogador e não ter isso de perder ele na véspera de um jogo. Sim. E a gente teve um jogo que foi 4-3, esse jogo contra o Botafogo à época. Nós jogamos absurdamente bem, ele jogou 70 minutos porque ele não tinha treinado. Então chegou numa parte do jogo, fisicamente, ele não estava, fisicamente no geral, abafou, né, que a gente fala no futebol, e ele não jogou. Mas eu acho que o Neymar volta, talvez para a segunda ou terceira, porque quando você corrige a lesão rapidamente, ele vai trabalhar o físico, senão acontece como esse jogador que eu lhe disse. Como ele só perdeu 4 dias, era um jogador que se cuida muito, não sei se posso falar o nome ou não, né? Não pedi licença para ele, então Sim, claro. Não vou falar, mas é um jogador de alto nível. Sim. Na época. Se olhar lá em 2013 o pessoal vai saber quem é. E ele voltou em 4 dias porque ele já estava, né, no meio do campeonato, físico bom, então ele não perdeu muito. O Neymar, o jogador não dá para... Mas é aquela coisa, né? Se ele entrar 30, 40 minutos no jogo com a capacidade técnica que ele tem, ele decide o jogo. Então, talvez a comissão técnica, o departamento médico da CBF entendeu como isso. E dá para chegar a tempo. Muito bom. Desse ponto, tem um detalhe que o telespectador possa ter até ficado confuso. O Dr. Wilson comentou de fazer terapia celular. Isto nada mais é do que você retirar o sangue desse paciente, que pode ser da veia ou direto da medula óssea. Quando você retira diretamente da veia, você procura algumas células que são as plaquetas que são colocadas dentro do plasma para administrar. Ou de dentro da medula óssea, que são aspirados da medula óssea, que tem funções diferentes, indicações e resultados ainda duvidosos, porém variados. Então, na verdade, o que o doutor tem comentado é que provavelmente o nosso
atleta deva estar fazendo, além dos tratamentos usuais da cirurgia que fez, deve estar fazendo uso de derivados do sangue para tratamento, que é, na realidade, a terapia celular. Gostaria de fazer uma outra questão. Temos visto frequentemente traumas cranianos além disso. Isso dá problema no esporte? Dá problema, e você deve ter acompanhado um filme do Will Smith, né, que ficou famoso, o médico que foi contra lá o futebol americano, que tem muito mais trauma, né? E o professor Pagura, sim, e o professor Cohen, né, que você deve conhecer, são altamente. Pagura operou o Osmar Santos, né? E o Cohen tem um andar no Einstein só de medicina esportiva, quer dizer, e de joelho, é um cara referência mundial, presidente da cirurgia de joelhos. Eles fizeram um protocolo, isso há... Ali pertinho do Morumbi? Sim, há 8, 10 anos, né? Ele fez, acho que foi uns 10 anos mais ou menos, fez um protocolo de trauma crânioencefálico, que já veio oriundo também da FIFA, né? E com isto, o trauma, né, os telespectadores devem observar que quando tem um trauma que o juiz observa, ou o próprio médico do banco observa, ele pode entrar sem o juiz perguntar, sem ele pedir. Ele está autorizado. Então poderíamos dizer que, dependendo do esporte, você pode vir a ter frequências diferentes de lesões. Sim. E para isso as prevenções são fundamentais. Sim. Evidentemente que quem faz boxe, quem faz futebol americano, evidentemente que vai ter lesões mais frequentes em determinados locais. Pela cronicidade, eles têm um alto índice de demência traumática e Alzheimer, né? Porque muitas vezes teve um jogador do Uruguai, você deve se lembrar, que ele se levantou, ele jogava no São Paulo, não me recordo agora o nome, e ele teimou com o técnico, teimou com o árbitro, não saiu. Aquilo é um absurdo. Ele podia ter, em um novo trauma, uma parada cardíaca, por alteração do bulbo celular. Então é isso que a FIFA, né, e os médicos procuram, né? E muitas vezes a gente enfrenta com a comissão técnica, às vezes é o top de linha do time e não quer tirar, mas se o cara perdeu consciência, você tem os testes lá, não lembrou onde está, como é, que jeito é. Existe um protocolo de conduta. Existe um protocolo de conduta, tem que tirar, não adianta. Ali ainda não estava, naquela época, acho que foi aqui no Brasil, foi em 2014, ainda estava iniciando o protocolo. E meio que o jogador enfrentou o médico, não saiu, a própria comissão técnica não permitiu. Hoje isso não pode acontecer, porque a gente tem que, como lhe disse, ele é alta performance, mas ali tem um ser humano. Ele não poderia ter ficado, porque em eventual um novo trauma, ele poderia ter uma parada cardíaca e realmente a gente perdeu o jogador. Então é muito sério. Muito bom. Este foi o Dr. Wilson Rejali, ortopedista, médico de medicina esportiva, que comentou aspectos extremamente interessantes, atuais, do que está acontecendo. Dr. Wilson, gostaria de fazer alguma consideração final em relação ao programa, porque, infelizmente, nós vamos ter que fazer outros programas sobre o tema, com certeza. Faça suas considerações finais. O que eu quero que a gente tenha despertado nos telespectadores, né? Porque todo mundo gosta de uma várzea, de uma coisa, jogar, tudo, né? É que se atente para o aspecto de prevenção. Todo programa que eu fui, pelo tempo que eu fiquei, né? Estou agora com o Rio Pretano, não deu nem para a gente falar do time, então aproveitar a sua mídia aqui. Sim. E assim, vá fazer uma avaliação cardiológica primeiro. É 0,03 a chance de morte súbita, né? De você morrer lá, mas faça. Sim. Vá no seu ortopedista. Tem alguma patologia hemática, que seja, né? Em a sua pessoa, pediátrica, leva para ver. Antes de levar, por quê? Porque o esporte de alto rendimento, e hoje a gente está tendo muita criança fazendo isso, dá lesão. Então, por favor, pais, levem seus filhos, faz o cardiológico, não simples, né? Faça o teste ergométrico, tudo. A maioria tem convênio, mas mesmo que seja pelo SUS existe, vá fazer para que seu filho não tenha um problema. E 0,03 é um percentual muito baixo, mas para quem perde alguém é 100%.
Este foi o programa Medicina e Ciência do dia de hoje, discutindo aspectos relacionados à medicina esportiva com o Dr. Wilson Rejali.